A crise econômica que começou em 2014 não afetou apenas os brasileiros, mas estrangeiros que enxergaram no país uma grande oportunidade de emprego e negócios. A OBMigra, a Organização das Migrações Internacionais, divulgou no mês passado dados sobre as autorizações de trabalho concedidas aos estrangeiros entre 2016 e 2017. Os dados divulgados pela ONG mostram que em 2017 os números em todo o Brasil caíram cerca de 10% em relação ao ano anterior, girando em torno de 25 mil concessões. Já em Pernambuco, os números são ainda piores, com uma queda de quase metade das autorizações em relação ao ano de 2016. O estado possui apenas 157 autorizações de trabalho para estrangeiros. Segundo o professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa, o Brasil, sobretudo Pernambuco, viveu seu ápice econômico a partir de 2008 e, por consequência, despertou o interesse dos estrangeiros. O Brasil, como foi capa de revista, inclusive, né, com o Cristo Redentor decolando, e era chamado como a bola da vez. Então isso com certeza atraiu na época migrantes de outros países para uma realidade econômica de um país que estava em crescimento. Passado o ápice da economia brasileira, o professor explica que esse processo é normal e que a crise mais recente fortaleceu o cenário atual. Alguns desses migrantes tenham retornado para os seus países após esse momento de euforia ter passado, após a crise que nos abalou recentemente ter acontecido. Então, isso é comum acontecer, né? E muito provavelmente, da mesma forma que muitos vieram, alguns devem ter retornado. Apesar dos anos difíceis na economia, alguns estrangeiros não desistiram de investir no país, chegando muitas vezes a inaugurar novos negócios. É o caso do paraguaio Vítor Ayala, que além de professor de espanhol, ele abriu um estúdio ainda em 2015, em plena crise econômica. Cheguei aqui no Brasil, tinha 18 anos. E aos 18 anos, todos os adolescentes de 18 anos querem abraçar o mundo. A minha ideia era essa. A minha essência é artística. Eu sou artista por natureza e eu estou professor. Eu acho que já comecei a trabalhar com artes desde a barriga da minha mãe, mas em relação às artes, aqui eu acredito que há uns 5 anos, mais ou menos, decidi então alugar um lugar onde eu pudesse pôr em prática as minhas ideias. Nunca dei um passo a mais do que minhas pernas poderiam dar. Então, sempre me adequei, me adaptei às vicissitudes, às consequências da vida. A arte no nosso continente não é uma atividade econômica em alta, não. Uma pessoa tem que ser um bom profissional ou fazer uma boa arte para poder mandar fora do país, né? Algumas pessoas compram alguma coisa aqui, mas alguma coisa não é suficiente para você manter uma família, para você se sustentar, etc. Não é. Por isso que, paralelamente às artes, eu trabalho com o ensino da língua estrangeira e português também. O país voltou a crescer por volta do penúltimo trimestre do ano passado e a tendência para o restante do ano é positiva, afirma o professor. Os shopping centers e centrais de distribuição estão reativando seus negócios. Então há uma perspectiva de novo crescimento da economia. Mas independente da crise, a paixão pelo Brasil é inconfundível. Para sair daqui, eu não saio não. Com todas essas crises, esses problemas que nós temos atualmente, eu não saio. Brasil é o meu país.